Amém, queridos? Não vou tomar muito tempo, mas eu escrevi uma lição. Pastor Marcos tem sido um canal de bênção também na minha vida. Ele e a família tem sido um canal de bênção, pois é um amigo que eu tenho uma consideração muito grande por ele, muito mesmo. E não tem coisas que ele me peça que eu não consiga fazer. Quando ele falou, escreve uma lição para mim da revista Perdão. Eu orei ao Senhor, e aí veio o tema, eu sentei, e fluiu assim, veio o tema, e eu comecei a pensar, perdão na família. Nós começamos a entender que a família, ela tem sido alvo de um ataque de Satanás muito grande. Os indivíduos que se formam dentro de uma sociedade, eles se formam dentro de uma família. E esses indivíduos desestruturados, pessoas desestruturadas, que vão para o mundo da droga, que não têm uma referência, estão dentro de uma família desestruturada, onde não existe paz, onde não existe perdão, onde não existe amor. Então a família, ela gera indivíduos, e alguns desses indivíduos, eles fazem muito mal para a sociedade, por causa que foi gerado dentro de uma família desestruturada. E aí, quando foi pedido, eu escrevi. Todos vocês têm essa revista? Todos têm já? Os irmãos que vieram aqui no culto hoje, têm essa revista? Pois eu vou ler alguns trechos dela, que aí eu vou ganhar muito tempo também. E aí Deus me trouxe esse tema, perdão na família. Porque, muitas vezes, dentro da família, nós temos um palco de guerra. Um palco de guerra. Nós temos discussões calorosas dentro da família. Às vezes, dentro daquelas quatro paredes, se tivesse um Big Brother ali dentro, alguma coisa, uma câmera escondida, a gente ia ouvir coisas bastante negativas dentro daquela família. Mas, porque nós somos humanos, nós temos essas falhas, esses erros, e devemos reconhecer. E aí eu escrevi que nós precisamos trabalhar o perdão dentro da família. Trabalhar o perdão dentro da família, o primeiro tópico eu consegui colocar aqui, se você quiser anotar, é bem mais fácil falar ou escrever sobre perdão. É muito fácil. Falar, escrever sobre perdão, para uma geração que relativiza a fé, negando a existência de Deus, por atos de rebelião, constitui um desafio sem precedentes para os cristãos deste tempo presente. É muito fácil escrever, falar sobre perdão. O que nós precisamos dentro da família é começar a colocar em prática o perdão. Marido, mulher, filhos, colocar em prática o perdão. Eu vou estar lendo um texto bíblico com vocês, não está aqui na revista, pois eu puxei um trecho para vocês, em Tiago, capítulo 3, se puder colocar ali, Tiago 3, verso 17, estou bem calmo hoje, né, Gabriel? Estou bem tranquilo hoje. Tiago 3,17.
para a gente ficar bem tranquilo mesmo e sair daqui refletindo sobre o que Deus tem para nós. Tiago 3,17, ele diz ali, nessa versão, eu vou ler aqui, ali está a NVI? Não, né? Vou ler na NVI aqui. Está na NVI. Então posso ler aqui. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Perdão na família nos conduz, nos leva a ser pacificadores, a trabalhar um ambiente de paz dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E então eu coloquei alguns tópicos aqui, que eu quero, vocês me perdoem, eu vou estar lendo, tá? Para mim não ficar enrolando vocês. Não, já vou falar, vou no tema mesmo, e depois vocês procurem também o estudo que está gravado. Vemos que os vínculos humanos estão cada vez mais distantes, pelo motivo de uma individualização moderna nos meios sociais, onde se propaga que não existe mais pecado. A religião está sendo banalizada por gurus que se apresentam com seus vaticínios proféticos, e eles dizem que o Deus prometeu está falando, trazendo coisas boas para a sua vida, mas não são verdades concretas, apenas mais um movimento da época. Em meio a tantas perturbações, surge o anúncio de que o único meio de encontrarmos o perdão é olhar para Jesus, o exemplo para nossas vidas. O único meio de nós começarmos a aprender, a exercitar o perdão, é nós termos um olhar para Jesus, que foi o que nos perdoou, que olhou para nós, dos nossos pecados, dos nossos erros, e Ele nos perdoou. Então, Ele é o meu exemplo de perdão. Ele deve ser o teu exemplo de perdão. Se nós ficarmos a vida toda aguardando, internalizando nossas mágoas, como está aqui na revista, tem algumas lições aqui que falam sobre isso, e nós não perdoarmos, até doenças nós vamos atrair para nós, doenças psicossomáticas, depressões. Nossos filhos serão filhos desestruturados, porque nós não aprendemos a perdoar, não aprendemos a olhar o exemplo de Jesus. Então, eu coloquei isso aqui. A outra coisa que eu quero meditar com vocês é que quando nós perdoamos, quando nós praticamos o perdão, eu digo que o perdão é o prenúncio de uma comunhão e de uma festa. Quando nós estamos brigados com o nosso cônjuge, obrigados com o nosso filho, obrigado com o nosso irmão, obrigado com o nosso pastor, obrigado com o nosso amigo, e aquela coisa ruim está dentro de nós, porque nós estamos carregando conosco algo tão ruim. Quando nós decidimos a procurar a pessoa a quem nós ofendemos, ou a quem nos ofendeu, e pedir o perdão, esse pedido de perdão, ele abre uma porta para a comunhão e para uma festa, pois nele podemos encontrar dentro do nosso eu
nós começamos a nascer de novo. Tem pessoas que elas estão morrendo por dentro, casamentos que estão morrendo por dentro, esposo que está morrendo por dentro, esposas que estão morrendo por dentro, tudo porque falta o perdão, falta sentar na mesa. Ultimamente eu estou pensando muito na importância de sentar numa mesa e conversar, e colocar a Bíblia em cima da mesa e falar: este livro, ele traz um ensinamento para nós que nós devemos perdoar. E quando nós lemos aquela passagem do Pai Nosso, e que Jesus diz assim: olha, perdoa as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. É recíproco, é o ir e voltar, perdoar as nossas dívidas, assim como nós também devemos perdoar os devedores. Foi isso que Jesus ensinou. Tão simples, irmãos. Não tem nada aqui, não tem curso teológico, é só você dizer, decidir, ter boa vontade de perdoar alguém que te ofende. É só isso. Pastor, mas é só isso? Mas essa é a minha maior dificuldade, procurar aquela pessoa e pedir-lhe perdão. Mas foi Jesus que ensinou. Então, dentro do nosso eu, ele provoca um novo nascimento. Quando nós perdoamos, uma nova alegria vem dentro de nós e produz a felicidade, de viver em comunhão uns com os outros. A igreja, ela é a melhor forma de nós aprendermos a perdoar, porque aqui está cheio de gente difícil de lidar com elas, e entre elas eu sou um deles. É uma comunidade que vem pessoas de todas as qualidades, de todas as famílias, de todo o estado, de todo grau cultural, e chega aqui, nós temos que conviver juntos, temos que andar juntos. E aí, se nós não tivermos este praticar do perdão, sair daqui com essa proposta de Deus para nossas vidas, chegar na nossa casa, parar diante do cônjuge, diante do filho, diante da filha, diante de alguém a quem eu ofendi, e dizer: olha, eu preciso falar com você, e eu preciso pedir-lhe perdão. Ora aqui por mim. Eu estou vivendo praticamente, quantos anos casados nós temos? Faz 46? Com uma só mulher, que é ela. Agora vocês pensam, 46 anos de convivência, quanta água passou por baixo da ponte? Quantos 70 vezes 7 tive que praticar com ela? Quantos 70 vezes 7 ela teve que praticar comigo? Para que nós pudéssemos estar juntos. Para que eu não saísse, Silvana, saísse de casa, ou ela saísse de casa. Nós precisamos, nesses 46 anos, praticar 70 vezes 7. Aquilo que Pedro diz, está aqui na revista. De novo você está me pedindo, mas de novo? E Jesus fala: olha, quantas vezes for possível. Quanto é esse 70 vezes 7, Gabriel? Você que escreveu isso, não foi? Hã? Olha só, quanto perdão você tem que dar e quanto perdão eu tenho que dar. De regras.
Meu Deus, essa revista vai mexer com muita gente, o Brasil inteiro vai ter que... A Igreja Brasil para Cristo e outras igrejas que estiverem usando essa revista Perdão vão ter que rever muita coisa. Então o perdão é o prenúncio da comunhão e da festa. Eu escrevi também, quando nós perdoamos, nós aceitamos as nossas limitações. Diga comigo, limitações. Todos nós temos um limite. Todos nós temos um limite para entornar o copo. Chega. Não suporto mais. Mas quando nós começamos a praticar o perdão, é como se eu tivesse uma torneira aqui. Cai por cima e eu abro por baixo. Nunca vai transbordar. Eu sempre vou estar cheio do amor de Deus, sempre disposto a perdoar, sempre disposto a amar, sempre disposto a praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aleluia. E aí, eu coloquei uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar com vocês aqui. Aceitar as nossas limitações. E quando aceitamos as nossas limitações, nós podemos crescer, diga comigo, crescer. A partir do que somos. Você não é mais uma menininha debaixo do tanque. Agora cresceu. Nós precisamos atingir uma estatura espiritual de crescimento, de amadurecimento. E aí, eu coloquei, crescer a partir do que somos. Agora, eu fui um pouco mais além, a partir das nossas fragilidades. Diga comigo, fragilidades. Quem aqui não tem fragilidades? Quem aqui não tem um pavio pouquinho? Acho que todo mundo aqui é calminho, né? Todo mundo aqui é calmo. Aqui agora na igreja nós somos o anjo. Você é calma, né, filha? Hã? Nem tanto, né? Mas nós então, eu coloquei, nós começamos a crescer a partir do que somos, mesmo com as nossas fragilidades. Aí, eu coloquei essa frase de efeito muito grande aqui. O perdão nos ensina a enxergar as nossas fraquezas, como nossas fraquezas, também as nossas riquezas. E nos prepara para que sejamos instrumento do amor de Deus. Quando você pratica o perdão, quando eu pratico o perdão, eu estou apto a ser um instrumento do amor de Deus ao mundo. Porque Deus, Ele olha para mim, na minha imperfeição, nos meus erros, nos meus pecados, nas minhas fragilidades, e Deus decide me perdoar. Ele decide enviar Jesus para morrer por mim. E aí, esse Deus, pelo seu amor infinito e grande, Ele decide então me perdoar. E eu, agora perdoado, posso ser instrumento desse amor de Deus ao mundo e expressar Jesus ao mundo. Mas quando eu não pratico o perdão, eu não tenho álibi, eu não tenho, como é que se fala? Autoridade para poder perdoar alguém ou ser perdoado. Outra coisa que eu quero, o perdão nos ensina a enxergar nossas fraquezas, já falei, nos prepara para que sejamos instrumentos do amor de Deus,
entregando a nossa vida em estado de alegria. Quando não perdoamos, olha aí, quando não perdoamos, criamos obstáculos para uma caminhada de aprofundamento do amor de Deus em nós. Vamos pensar um pouquinho aqui. Esse amor de Deus em nós. Quando nós não perdoamos, nós causamos um impedimento desse aprofundamento desse amor de Deus. Eu escrevi um livro, O Espírito Santo e a Conversão, e nesse livro tem uma passagem que diz o seguinte, depois acho que deve ter um ou dois ali, tem uma passagem que o Espírito Santo, ele provoca uma conversão em nós, e até o nosso amor precisa ser convertido a Deus, precisa ser convertido, porque tem amor que ele é possessivo, tem amor que ele é ciumento, tem amor que ele é dominador, ele não dá liberdade. Eu amo aquela pessoa, mas ela tem um limite para até onde ela pode ir. Então esse amor é um amor doente. Tem amor que ele é tão doentio, porque hoje nós estamos vendo muito sobre o feminicídio ocorrendo dentro da sociedade, de uma pessoa que não aceita o distanciamento da outra. Esse é um amor doente. Mas quando nós começamos a praticar o perdão, nessa conversão que o Espírito Santo provoca em nós, convertendo o nosso amor, nós não criamos obstáculos. Aleluia. Nós vamos ter uma caminhada de aprofundamento do amor de Deus em nós. Já pensou? Você já pensou? Esse amor de Deus entronizado em você, entronizado em mim, nós imitando este amor de Deus, porque Deus perdoou. E quando nós começarmos a praticarmos o perdão, é esse amor de Deus que está sendo executado em mim, em nós. E aí, eu coloquei também essa frase. O perdão bíblico. Um dos grandes exemplos bíblicos está em José, que soube perdoar os seus irmãos. Muito interessante a gente ler essa passagem. Quando José foi perseguido pelos seus irmãos, ele sofreu aquela perseguição, foi vendido, mas no final, aquele último choro de José, foi o choro da lavagem da alma. Quando nós perdoamos verdadeiramente, a gente lava a alma. José, perdoando seus irmãos ali no Egito, depois vocês podem procurar essa passagem, e tem também a gravação no QR Code ali. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, dentro do perdão familiar. O perdão se apresenta como uma porta, diga comigo, é só essa palavra, porta reconciliadora. Quando nós perdoamos, nós abrimos uma porta para a reconciliação. Por que muitos casamentos estão rompidos? Por que muitos relacionamentos eles não avançam? Recentemente eu tive uma notícia de um casamento que não durou nem um dia. Casou de manhã, se largou à tarde. Mas quando nós
somos cristãos, que carregamos a Bíblia, a palavra de Deus, nós resolvemos a praticar o perdão, nós abrimos uma porta reconciliadora. Uma porta reconciliadora. Família pode se reconciliar. Que ao terminar esta campanha 12 dias de clamor, eu vou desafiar você a convidar seus filhos, a convidar seu marido, a convidar alguém da sua casa, a sentar-se numa mesa, e vocês falam assim: eu quero praticar o perdão, eu quero praticar o Pai Nosso, eu quero praticar, e eu quero te pedir perdão. Faça uma lista lá. Faça uma lista e pratique o perdão. Para que o perdão possa se tornar real dentro do núcleo familiar, devemos identificar nossos conflitos e guerras pessoais. Presta atenção bem aqui nisto. Conflitos, se eu fosse você, até marcava essa frase. Identificar os conflitos e guerras pessoais. Às vezes os conflitos, eles são quase sempre os mesmos. É sempre as mesmas coisas. É o feijão que está salgado. É o feijão que foi queimado. É o arroz que pegou na panela. É a roupa fora do lugar. As donas de casa sabem o que eu estou falando aqui. E aí cria-se uma série de coisas ruins, né? O perdão, para que ele possa se tornar real no núcleo familiar, devemos identificar nossos conflitos, nossas guerras pessoais, com o relacionamento de cada indivíduo da família. A família, cada um de nós somos uma pessoa. O pai é uma pessoa, a mãe é uma pessoa, o filho é uma pessoa, a outra filha, o outro filho. Cada um de nós temos a nossa individualidade, temos que ser tratado dentro da nossa individualidade. Não dá para pegar tudo junto e jogar dentro de um baú. Falar, não, aqui é a família. A gente tem que respeitar e olhar para essa questão. Por isso que muitas vezes nós temos muitos conflitos dentro das famílias, muitos filhos saem de casa, muitas filhas abandonam o lar, porque não houve o perdão. Eu estou no tempo certo aí? Na hora que tiver que parar, você só dá uma levantadinha com a mão aqui. Outra coisa. Muitas vezes, os conflitos dentro da família, os filhos querem buscar perfeição nos pais. Sempre os filhos vão olhar para os pais. Mas tem pais que eles têm as suas deficiências. Porque eles foram criados dentro de um sistema deficiente. O pai, às vezes o seu pai era um alcoólatra, às vezes o seu pai era um valentão lá. E aí cresce um filho também dentro daquele mesmo. E aí começa a olhar para aquele pai, os filhos começam a olhar para aquele pai e começam a ver imperfeições nele. E aí começa a querer buscar perfeição nos pais. Os pais são humanos e eles têm suas imperfeições. Quem é pai aqui sabe disso. Minha família, no momento, acho que Deus foi tão bom comigo que me deu um livramento logo cedo. Meus filhos casaram cedo. Meu ninho ficou vazio logo, viu, Gabriel? Quando a coisa ia apertar, irmã, todos casaram e eu fiquei só eu com ela. E as brigas minhas aí com ela eu resolvo. Nós nos perdoamos,
E aí vai, né, Socorro? Perdemos, os filhos foram tudo embora cedo. Mas quando a família fica aqueles filhos, geração canguru, geração canguru, só para explicar para você, é aquela geração que sai de casa, casa cedo, mas acaba o casamento cedo, depois volta para a casa dos pais de novo. Essa é a geração canguru. Aí o pai tem que cuidar do filho que foi e voltou, e ainda traz uma renca de netos ainda para ficar junto. Essa é a geração canguru. É a geração que nós estamos vendo agora. Porque o canguru é aquele marsupial, na Austrália, ela pare o filho, aí tem uma bolsa, é o chamado marsupial, e hoje nós estamos muito dentro dessa questão da geração canguru. Acho que alguém que deve ter algum canguruzinho em casa. Hã? E aí, os conflitos, eles surgem. Então, nós precisamos, dentro da família, ter essa questão, o perdão para se tornar real dentro do núcleo familiar, devemos identificar os conflitos e guerras, eu já coloquei. E aí tem uma outra fase, melhor é respeitar os pais com autoridade. Eu estava falando dos pais que às vezes têm suas deficiências, mas também tem os filhos que têm as suas deficiências, que é essa geração canguru. Casa cedo, mas não tem estrutura, não tem estabilidade. Aí, pai, eu estou voltando. Mãe, estou voltando. Vocês já viram isso? E aí, querem buscar a perfeição nos pais. Hoje, os pais, eu estou trabalhando com idosos. Estou trabalhando uma temática com idosos ultimamente. Que o Brasil vai ser daqui rapidinho, para 2030 mais ou menos, nós vamos ser quase 60% da população brasileira, seremos idosos. E a geração com canguru está vindo a todo vapor, que vai depender dos idosos, que vai morar na casa do pai, porque não tem casa. Então, tudo isso, queridos, porque está dentro dessa lição do perdão. Se nós não soubermos nos relacionar como família, e não soubermos nos perdoar como família, nós não vamos muito longe. Outra coisa, o melhor é respeitar a autoridade sobre a família, que os pais precisam ser respeitados. Comum acontecer cisâneas dentro do núcleo familiar, gerando discórdia e desarmonia, além de rixas entre seus membros. Porém, se nós aplicarmos os conselhos bíblicos deixados em Mateus 18, 15 a 20, abrimos uma porta restauradora para os conflitos e rompimentos relacionais da família. Amém, queridos? Se você procura qual é a sua participação dentro dos conflitos relacionais em casa. É muito importante isso. Estava lendo um material agora, antes de vir para cá, que ele fala muito sobre isso. Qual é a minha participação quando há um conflito dentro da minha família? Qual é a minha participação? A forma mais concreta para falarmos sobre perdão é olhar o nosso exemplo por excelência, que é Jesus Cristo. Se aplicarmos seus ensinamentos em nosso cotidiano, teremos uma vida mais quieta e sossegada, muitos conflitos seriam resolvidos, sem haver necessidade de separações dolorosas, que deixam marcas e tristezas na família. O perdão
O perdão, quando levado a sério, exercitado, traz benefícios a todos aqueles que fizerem prática do mesmo, gerando uma sociedade mais justa e pacífica. Muitas guerras, perdas seriam evitadas, comunidades, igrejas inteiras seriam abençoadas. Como vemos, o perdão pode produzir frutos de alegria. Dificilmente, se eu decidir perdoar, eu vou fechar com tristeza. Eu vou produzir frutos de alegria. Na tua casa haverá alegria. Pastor, quando eu vim para cá, eu tive uma unção de alegria tão grande para vir para cá, para esse culto. Porque eu ia vir falar sobre perdão, mas mais do que isso, eu quero praticar o perdão. Quantos minutos eu tenho ainda, meu pastor? Tem mais um pouquinho ainda, né? Eu quero compartilhar algo que eu peguei aqui também. Socorro sempre fala assim para mim, quando eu estou preparando o sermão: deixa um pouquinho para o Espírito Santo. Eu estou deixando tudo para Ele. Alguém está sendo bênção para você? Essa ministração? Eu não estou chegando aqui para querer mexer com o auditório, fazer vocês chorar, fazer vocês pular, nada disso. Mas se você sair daqui com uma consciência de que o ano de 2024 para você vai ser o ano do perdão, o ano da remissão, eu creio que vai ser o ano de restauração de muita coisa na sua casa e na sua família. Vai haver curas, vai haver prosperidade, meu pastor. Pessoas dessa igreja vai se multiplicar, porque elas estão se aprendendo a perdoar. O pastor foi usado por Deus para fazer essa revista. Eu quero falar só um trecho da sabedoria que vem de Deus. Para nós praticarmos o perdão, temos que aprender a usar a sabedoria de Deus. Ajudar com a bondade, aliviando, dividindo as dores, compartilhando a força e dons recebidos. Sabedoria de Deus é isso. A sabedoria de Deus, como diz em Tiago, ela é imparcial. Ela tem a sua origem na bondade de Deus. Quando nós perdoamos, quando nós decidimos a ser uma igreja perdoadora, uma igreja que ama, uma igreja que tem um coração grande, tem espaço no meu coração para vocês. Essa igreja imparcial, ela tem a sua origem na bondade de Deus. Cadê os músicos que estão aí? Depois eu vou pedir que eles cantaram. E não em uma estratégia egoísta de dar fim de receber, ou fim de receber, dar a fim de receber. Ela não deixa influenciar pelo que a outra pessoa tem a oferecer. Quando você vai decidir a perdoar, você não vai perdoar porque a outra pessoa vai te perdoar. Você vai porque você está praticando aquilo que Jesus mandou fazer. Então, outra coisa, a sabedoria de Deus você vai praticar para começar a ter o perdão, ela é sincera. Como a sabedoria do alto, é uma habilidade que provém de um coração que descansa em Deus. Diga comigo assim: meu coração descansa em Deus. Aleluia! A igreja, nós como cristãos precisamos, neste século que estamos nele, ter o nosso coração descansado em Deus. Descansa em Deus. Sabedoria sincera, sabedoria do alto. Um coração que descansa em Deus, não busca aprovação humana.
Outra sabedoria, sabedoria honesta, sem hipocrisia de coração. Este é o caminho da paz que Cristo seguiu quando enfrentou conflitos. E nós vemos em Tiago 3,17, que foi o texto que eu peguei, que a Bíblia, ela traz sinais para nós. Aqui tem o sinal verde, aqui tem o sinal amarelo, e aqui tem um sinal vermelho que nós não devemos seguir. E aí, alguém pode ler para mim aqui? Vamos ler aqui. Aleluia! Se quisermos praticar o perdão, temos que entrar nesse sinal de Deus para nós. Sinal dessa sabedoria. Cristo enfrentou. Outra coisa, a sabedoria de Deus, ela vem através do Espírito de Deus trabalhar em nossas vidas. Ela é pura. Sabedoria de Deus, ela é pura, livre de contaminação, da inveja, da ambição egoísta. Romanos 14:17. Pacífica. Quando nós decidimos a perdoar, temos um coração em paz com Deus. Ninguém, sabe, pastor, sabe aquela pessoa que diz, não, eu estou em paz com Deus, mas o coração está carregado de mágoa, carregado de tanta coisa ruim, ele carregado de tantas, e ainda fala assim, tranquilamente, estou em paz com Deus, descaradamente, pensando que vai enganar a Deus. Às vezes nós, nas nossas fragilidades, a gente acha que a gente vai dar um golpe em Deus. Não estou em paz com Deus, não perdoa, não restaura os relacionamentos, e estou em paz com Deus. Sabe aquele crente, pastor Gabriel, que chega aqui, pastor, hoje, me abençoa, porque agora eu vou para a igreja, para outra igreja, porque eu estou em paz com Deus. Às vezes porque brigou com alguém aqui na igreja, e não soube perdoar, aí vai embora para outra, sem perdoar, carregando a mágoa no coração. Vai fazer o que lá? O que você vai fazer lá na outra igreja, se você não perdoou lá? Pacífica, um coração em paz com Deus, deseja ter paz com os outros, não precisa atacar, insultar, explorar, enganar ou tirar dos outros. Em vez disso, suas palavras encorajam, confiança, que a igreja possa estar encorajada nesse 2024, cheia de confiança, cheia de paz de Deus. Se alguém entrar na tua casa um dia, ele vai sentir desejo, vai sentir paz lá dentro, vai querer voltar de novo lá dentro. Se alguém vier aqui um dia nesse culto, ela vai sentir paz aqui dentro e vai querer sentir o desejo de voltar de novo. Sabedoria amável, esta é a qualidade de saber quando mostrar o tipo de moderação, baseia-se na misericórdia. Compreensiva, esta é uma atitude submissa de aproximação, capacita a pessoa a ouvir com cuidados as necessidades e preocupação dos outros. Você veio mandar eu parar? Vem me abraçar? Isso, agora desce lá. Isso. Glória a Deus. Amável, a qualidade de saber quando mostrar um tipo de moderação. Compreensiva, esta é a atitude submissa de aproximação. Capacita a pessoa a ouvir com cuidado as necessidades, preocupação dos outros. Não a submissão que tolera o egoísmo dos outros.
busca o bem deles e rende-se à verdade, cheia da misericórdia, de bons frutos, tendo a consciência da necessidade dos outros. Perdão é isso, queridos. Você tem que olhar o outro. Se você não aprender a olhar o outro, você não vai conseguir perdoar. E conseguimos perdoar com essa bondade de Deus, que nós vamos louvar agora. Eu quero depois fazer uma oração com você. Amém? Amém, Gabriel? Pastor Gabriel. Nós vamos louvar a Deus com essa canção. Quando o nosso amor cresce com Deus, quando o nosso coração está alinhado com o coração de Deus, quando nossa vida ela está refletindo o amor de Deus, eu se torno capacitado a perdoar, a distribuir o perdão. Eu tive uma experiência uma vez, dentro da minha carreira profissional. Eu coloquei uma vez o dedo na cara do meu chefe, assim, que era um chefe perseguidor. Começou a me perseguir até eu perder a paciência. Só que ele não era cristão. Ele não era cristão. E eu era um cristão. Aquilo para mim foi a maior derrota, a maior vergonha que eu passei. Foi ter que enfrentar um não cristão e eu saí do meu lugar. Fui para casa, depois daquela briga com ele, eu tenho encostado o dedo na cara dele, foi pedir respeito para ele. Aquela perturbação ficou dentro do meu coração. Eu não dormi. No outro dia, falei, vou voltar. Voltei para o trabalho. Ele não me mandou embora. Ele tinha autoridade para me mandar embora. Mas ele não me mandou embora. Ele não me mandou embora. Ele tinha autoridade sobre mim. Cheguei na sala dele e falei, eu vim aqui na tua sala agora. Ontem eu cometi algo muito errado. E eu vim aqui agora te pedir perdão pela minha atitude que eu tive com você. Pedi perdão a ele. Ele sentado do outro lado da mesa e eu do lado de cá, eu mais baixo do que ele. Quando eu entrei naquela sala, eu entrei rastejando. Mas eu fui lá pedir perdão pela ofensa que eu fiz a ele como crente. Ele me perdoou. Hoje eu me aposentei. Eu já saí daquela empresa. Quando eu saí da empresa, ele me chamou para outra empresa que ele tinha. E hoje ele é um dos meus amigos. Dia 16 eu vou almoçar com ele lá no shopping. Sem ter nada com ele. Porque houve perdão. Essa foi a minha vitória. Assim foi Deus com você. Hoje eu estou contando essa vitória. Hoje eu trouxe essa outra vitória aqui, essa filha amada. Quantos anos investindo na vida das crianças. Hoje eu posso ver essa coisa maravilhosa dela testemunhar aqui. Traz para pregar aqui, Gabriel. Leva o Gabriel lá para pregar. Ó. Leva ele lá. Ele tem poder. Leva o grupo de louvor lá.
na sua igreja. Viu? Vamos nos pôr em pé. Nós vamos cantar essa canção.